Olá, doutores e doutoras, alunos da FACIC, da FASC, como vão? Espero que todos estejam bem. Vamos a mais uma videoaula, dessa vez vamos tratar sobre crimes contra o patrimônio. Já aproveito a oportunidade para deixar um grande abraço àqueles que não são alunos da faculdade, mas também acompanham o meu canal. Obrigado pela audiência, uma audiência de qualidade. Outro dia me mandou um grande abraço do Dr. Jandir, lá de Mogi das Cruzes, a quem eu mando um outro grande abraço. Um abraço, doutor Nicolas, aí da FACIC, companheiro, Grande abraço, Nicolas. E a todos que acompanham aí as aulas, doutora Flávia. Vamos lá. Crimes contra o patrimônio é o que nos espera agora. Bom, é bastante coisa, gente. Crimes contra o patrimônio, eles são vários, então eu vou procurar fazer de maneira, pegando os principais destaques, porque isso aqui seria matéria para, digamos, 3 semanas de aula. Vou tentar resumir o máximo possível, só com os pontos principais. Então, vamos lá. São 8 em espécie. Temos o furto, o roubo, a extorsão, a usurpação, o dano, a apropriação indébita, o estelionato, outras fraudes e a receptação. Então, dividi em 8 categorias, ok? Vamos a elas. Vamos lá. Então, a objetividade jurídica aqui, o que é? É a defesa do patrimônio alheio. Sempre, então, eu penso, qual a objetividade jurídica? Defesa do patrimônio alheio. Por que é importante ver a objetividade jurídica? Porque pode acontecer que alguns resultados dessa tentativa de subtração do patrimônio alheio ocasionem morte ou mesmo lesões corporais. E aí, neste caso, nós temos que observar a objetividade jurídica. Se o agente agiu com ânimos de apropriação do bem, não pode ser configurado o delito como, por exemplo, de homicídio, como, por exemplo, o de lesão corporal. Então, temos que observar bem a objetividade jurídica. Aqui existem algumas elementares que acompanham esse ânimos do sujeito de assenhoramento do bem alheio. Vamos ter aqui algumas possibilidades sem violência ou grave ameaça, como acontece no furto, na apropriação indébita, no estelionato e outras fraudes, ou com violência ou grave ameaça, como, por exemplo, ocorre no roubo e na extorsão. Ok? Furto, vamos a ele. Tipo simples, é a previsão do caput. Quando qualquer tipo penal é simples? Quando não incidir uma qualificadora. Pois bem, então a forma simples é aquela prevista no caput. Subtrair coisa alheia, móvel, para si ou para outra. Então vejam, quando se configura a prática do delito, qual é o núcleo do tipo? A ação nuclear é subtrair coisa alheia móvel. Então, temos aí então a prática do furto simples previsto no caput. E existe também a possibilidade de uma majoração prevista no parágrafo 1º, que é a figura do furto noturno, quando ele acontece no período noturno. Mas qual é esse período noturno? Onde que eu estabeleço esse período noturno? A doutrina e a jurisprudência tem entendido que varia de acordo com a região. Por exemplo, no ambiente rural, sem dúvida, anoitece bem mais cedo do que nos grandes centros. A ideia aqui é de agravar-se a pena em 1/3 quando o agente está numa situação desprotegida, em razão da noite, que é um horário de descanso. Então vai variar esse horário para se configurar o furto noturno, de acordo com cada circunstância prática. Ok? Então, somente teremos a incidência do furto noturno, esse aumento de 1/3, se estivermos diante do furto simples. Se ele for qualificado como as formas previstas no parágrafo 2º, já está afastada a hipótese do aumento de pena. Por quê? Estamos diante de uma interpretação sistemática do Código Penal. Perceba que logo o primeiro dispositivo depois do caput é o que prevê a majorante, razão pela qual interpretamos que o parágrafo sempre de acordo com o caput. Só vai incidir então no caput. Se o legislador quisesse ter também aumentado a pena com relação ao furto qualificado, por ele ter acontecido no período noturno, teria então previsto mais abaixo, seria um artigo mais abaixo para contemplar as hipóteses acima. Ok? Então, interpretação sistemática. Temos no parágrafo 2º a figura privilegiada do furto. Ok? Dependendo daquelas circunstâncias, temos as determinadas situações correspondentes que vão aí minorar a pena. Pois bem, nessa figura privilegiada, nós temos no parágrafo 2º ali a necessidade de 2 requisitos. Que o sujeito seja primário e que o bem seja de pequeno valor.
Se a coisa for de pequeno valor ao sujeito primário, pode o juiz, como consequência, substituir a pena de reclusão por uma pena de detenção. O que significa isso? Qual é a vantagem, né? Está principalmente no regime inicial de cumprimento de pena. Regime inicial de cumprimento de pena do crime penado com detenção, olha que coisa interessante, não pode nunca iniciar no fechado. Já na pior das hipóteses, iniciaria no semiaberto. Ok? Então, o juiz pode decidir. Ou pode também, né, são opções que o juiz pode fazer, reduzir a pena de 1 a 2 terços, né, é o que normalmente acontece, e a aplicação somente de multa, o que também é muito comum acontecer, principalmente porque nós vamos ver, já estudamos, né, na teoria geral da pena, que quando a pena fica menor que 1 ano, recomenda-se que se faça a comutação para uma pena pecuniária ao invés de uma pena restritiva de direitos. Ok? Então, seguindo, as qualificadoras estão previstas no parágrafo 4º, né? São de natureza subjetiva e também de natureza objetivas, de acordo com cada hipótese. Antes de passarmos às qualificadoras, eu preciso falar duas coisas ainda sobre o privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155. Uma, que trata-se de direito subjetivo do réu, ou seja, mexe diretamente com seu direito de liberdade. Presentes os requisitos, que pode o juiz é escolher quais dos benefícios ele vai conceder, mas ele não pode deixar de fazê-lo, porque é direito subjetivo do réu. A doutrina é pacífica nesse sentido. Outro ponto, com relação ainda ao privilégio. Neste caso, a doutrina também é pacífica a entender que só pode ser aplicada essa hipótese com relação ao furto simples. Então, não dá com relação ao furto qualificado, que são as hipóteses previstas no parágrafo 4º. Por quê? Pelo mesmo motivo que a causa que é majorante só pode ser aplicada no furto simples, interpretação sistemática do Código Penal. Se o legislador quisesse atribuir tal benefício, o teria feito, né, abaixo do parágrafo 4º. Mas fica nítido que a situação em qual se concede o benefício, ela se faz em razão da pequena potencialidade lesiva do furto simples. Ok, doutores? Então, vamos aos privilégios. Vamos às qualificadoras. A primeira hipótese de qualificadora, prevista no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal, versa sobre se ocorre a destruição, rompimento de obstáculo, a subtração. Então, se o sujeito destrói ou rompe o obstáculo, a subtração da coisa. O que seria destruir? Destruir é danificar. E romper o obstáculo seria, por exemplo, o sujeito conseguir desmontar um cadeado, né? Tem um esqueminha também que faz no portão. Um portão, por exemplo, que tem duas trancas, uma em cima e outra embaixo. Às vezes se consegue levantar a parte de baixo, empurrar o portão no sentido contrário, ele abre. Então seria uma forma de aqui estar configurada a qualificadora. Se o crime é cometido com abuso de confiança, também é outra qualificadora. Esse abuso de confiança dá uma discussão bem interessante na doutrina com relação à relação de emprego, né? Será que o mero vínculo empregatício é o suficiente para configurar a confiança? A doutrina, de maneira majoritária, assim como a jurisprudência, entende que não, né? Tem que o sujeito exercer uma função de confiança. Inclusive, eu advoguei um tempo atrás uma situação prática, né? Um cliente que havia sido acusado da prática do furto, e a denúncia constava lá a qualificadora da confiança por ele ser funcionário da empresa. E eu consegui que essa parte da denúncia não fosse aceita, né? Houve a desclassificação, aí retirou-se essa qualificadora com base no entendimento doutrinário e jurisprudencial de que não basta o mero vínculo empregatício. O cara tem que estar na empresa num cargo de confiança. Se ele é gerente, por exemplo, situação diferente. No caso de uma babá que presta serviço na sua casa, que toma conta do seu filho enquanto você sai de casa, aí já é uma situação que, sem dúvida, envolve confiança. Se o crime é cometido mediante fraude, é a previsão do inciso 3, e qualifica também o crime de furto. O que seria mediante fraude? Eu recentemente vi uma hipótese em que o sujeito chegou na casa e falou assim: olha, estou sentindo umas vibrações negativas aqui, a senhora permite que eu faça uma reza, uma benzedura aqui na casa? Aí a pessoa permitiu, né? Muito religiosa, permitiu e deixou a casa. Mas eu preciso que você saia da casa porque eu vou aqui, eu vou benzer a casa, preciso ter aqui um silêncio completo. Tal. A pessoa saiu e o tal do benzedor, né?
fez o quê? Levou, subtraiu bens da casa, praticando o furto mediante fraude. Ainda mesmo no dispositivo tem configurada a qualificadora ocorre quando o furto é cometido mediante escalada. Aí é simples de entender, né? O sujeito subiu um muro, pulou uma janela, né, para poder subiu de alguma forma, já praticou aí a qualificação. Também ser praticado mediante destreza. Furto mediante destreza é o chamado crime do punguista, a punga, né? O sujeito dá uma trombada no outro, oh, me desculpe, né? Sem querer, quando o sujeito percebe, cadê a carteira dele? Foi embora. Ele distrai com o impacto assim e consegue, mediante destreza, subtrair um bem. Ou aquele sujeito que está numa condução, num veículo lotado, num trem, num ônibus, ele retira com muito cuidado a carteira do sujeito do bolso ou da bolsa da vítima. O inciso 4 é o mais comum, se o crime é praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas. É o que é mais comum. Então, olha que interessante, para você praticar um furto simples, tem que ir sozinho. Chamou mais uma pessoa para participar de qualquer forma, vai ficar olhando na esquina enquanto você subtrai a coisa ali, já está qualificado. Deixei de falar também do emprego de chave falsa, né? Ou micha, também conhecido por micha. Também é outra circunstância que vai qualificar o crime de furto. Perceba que algumas qualificadoras são em razão de circunstâncias objetivas e outras de natureza subjetiva. Ok? Mediante confiança, por exemplo, natureza subjetiva. Se leva mais uma pessoa ao concurso, objetiva. Se causa danos, né? Objetiva. Então, o que eu sei? Qual a diferença entre uma circunstância subjetiva e objetiva? Subjetiva está ligada ao sujeito e objetiva está ligada ao fato. Temos também aí o parágrafo 5º, que prevê uma qualificadora específica em razão de furto de veículo automotor, né, automotivo, e vai acontecer em um outro estado, quando ultrapassa os limites do estado ou vai para o exterior. Também esse dispositivo foi incluído depois da descoberta de que muitos carros furtados no Brasil eram comercializados no Paraguai. E ficava a questão da repatriação muito difícil conseguir recuperar os carros lá. Então, acrescentou-se aí, diante dessa circunstância, uma nova qualificadora. Ok? A doutrina ainda trata do chamado furto de uso. A hipótese do furto de uso é muito interessante porque ela não é uma hipótese legal, ela não é prevista em lei, mas sim trazida pela doutrina e aceita pela jurisprudência. É uma situação na qual se exige dois requisitos. Um requisito de ordem subjetiva, ou seja, a intenção do uso momentâneo da coisa. O agente tem que ter, então, tido acesso à coisa para um uso momentâneo. Então, não pode ter aquele ânimo de assenhoramento perpétuo, não é para ficar para sempre para ele, ou ele já pegou com a intenção de simplesmente usar. E o requisito objetivo envolve a efetiva e integral restituição do bem. Ou seja, o sujeito tem que usar o bem e devolvê-lo de maneira integral. Então, são esses os requisitos. E ainda há um terceiro, que a doutrina também considera, que o proprietário não tem que ficar sabendo durante a prática, ele só pode tomar conhecimento depois. Então, pode acontecer. E aí há alguns pontos da doutrina que são interessantes. Por exemplo, se eu subtrair uma bicicleta, pego uma bicicleta de um colega, dou uma volta com a bicicleta e tal, eu preciso ir rápido num lugar, pego a bicicleta, vou, retorno, ponho a bicicleta no mesmo lugar onde estava. Depois ele fica sabendo. Eu posso arguir aí nessa situação o furto de uso, porque a bicicleta foi e voltou sem nenhum dano. A questão fica interessante quando a gente trata do veículo. Se ele pegar e levar o veículo, né, e não devolver o combustível, existe entendimento doutrinário que, se ele não devolve o combustível que foi gasto, ele não reparou o bem de maneira integral, não devolveu o bem de maneira integral. E aí, então, haveria a incriminação. Agora, existe também entendimento doutrinário que vai depender dessa quantidade. E parte da doutrina também sustenta aí um outro princípio, o princípio da insignificância ou bagatela. Se for mínima a diferença, ou se o sujeito repôs o combustível, aí afasta-se a tipicidade da conduta. É bem interessante, pena que a gente não tem mesmo tempo para pesquisar mais sobre isso, mas é farta a doutrina e jurisprudência. Por favor, deem uma olhada aí sobre isso. Ok? Interessante também está a previsão contida no artigo 156, que prevê o chamado furto de coisa comum. Furto de coisa comum. Vamos ver o artigo 156.
Se você não está com o código aí, ó, pausa o vídeo um pouquinho, pega o código e dá uma lida. Vamos lá. Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio. Condômino vocês sabem que são, né? Aquele que tem é dono também do bem, junto com outra pessoa, né? Ele tem também um domínio junto, co-domínio, condomínio, né? É o co-herdeiro, aquele que herdou junto. O sócio, né? Aquele que faz parte de uma sociedade. Para si ou para outrem, subtrair então o condômino, o co-herdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Reparem, pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa. Então temos aqui uma forma privilegiada também de furto. Agora, olha o que é interessante, é a previsão no parágrafo 2º, mas antes o parágrafo 1º prevê, somente se procede mediante representação. Então, alguém tem que ir lá e representar, ou seja, para que essa trate-se de uma ação pública condicionada, para que se tenha andamento a uma ação penal é necessário esse ato de representação. Vocês vão estudar melhor isso depois em processo penal. Então, agora a previsão interessante está no parágrafo 2º. Não é punível a subtração da coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota que tem direito o agente. Então, o que é, não é punível a subtração de coisa comum fungível? Coisa comum, né, que as duas pessoas são donas, né, da coisa, são donas por condomínio, são co-herdeiros ou sócios, né? E comum fungível. O que é um bem fungível? É aquele que pode ser substituído por outro de igual valor, ou por um aporte financeiro. Né? Diferente do infungível. O infungível não pode ser substituído por outro. Né? Então, o que acontece aqui? Se o agente, se o condômino, né, se o proprietário da coisa comum, se ele paga a cota à parte a que o outro tem direito, ele tem aqui extinta a sua punibilidade. Olha que interessante, não é punível, é como inicia-se o dispositivo. Então, mas lembrando, tem que estar dentro dessas circunstâncias previstas. Vocês se lembram do primeiro período, quando eu lecionando para vocês, eu falei sobre um bem que eu considerava infungível, dando esse mesmo exemplo? Quando eu dei esse exemplo, vocês devem se lembrar, quando eu falei sobre analogia, né, em matéria penal. Porque o crime de dano, por exemplo, não tem a mesma previsão. Então, se eu danificar um bem, eu posso usar como analogia o parágrafo 2º do artigo 156, que prevê aí essa causa extintiva da punibilidade quando se repara a cota à parte que tem direito o agente no caso do furto. Então, posso usar para analogia também no caso do crime de dano. Eu dei como exemplo uma de bem infungível, que não poderia ser feito. Uma lobinha capitulina, né, aquele símbolo de Roma que meu tio-avô trouxe, né, entregou à minha avó, ele que foi expedicionário na tomada de Monte Castelo. Olha que interessante, essa aqui, ó. Estão vendo? Vocês estão tendo a possibilidade de ver aí, ó, a loba capitulina. Deixa eu ver se eu consigo acertar aí. Opa, agora sim. Olha aí, ó, tá escrito Roma. Feita de chumbo, a bala dos soldados alemães. Olha que interessante. Então, tá aqui em cima da minha mesa, né? E estou aqui no meu escritório. E esse é um exemplo de bem infungível. Então, se, por exemplo, minha esposa subtraísse esse bem e vendesse, ela não poderia arguir depois aqui o furto de coisa comum e querer me reparar o dano, porque dinheiro nenhum do mundo vai conseguir trazer essa lobinha de novo. Né? Não, porque trata-se de um bem infungível, não pode ser substituído por outro. Ok, doutores, muito bem. Vamos lá seguir então com o nosso estudo. Bom, aqui é interessante a gente fazer uma distinção entre dois tipos penais contra o patrimônio. O furto da apropriação indébita. No que ele se distingue? Em relação à posse. No furto, a posse ela é vigiada, enquanto na apropriação indébita, a posse é desvigiada. Na apropriação indébita, alguém recebe um bem e não o devolve, se apropriando deste indevidamente. Já no furto, não. No furto ocorre a subtração desse bem. Então, aí, uma distinção importante, né, para que vocês não confundam os dois dispositivos penais. O furto, interessante que o sujeito tem que ter o chamado ânimos de acionamento definitivo. Então, aí é uma elementar subjetiva, implícita no tipo penal. Então, o que é esse ânimos de acionamento definitivo? É o que a doutrina chama de ânimos furandi.
Ó, não é vontade de furar, não. Ânimos furantes é a vontade de subtrair, de ter um bem com ânimos de assenhoramento definitivo. A vontade de subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outra, mais de maneira definitiva. Já no furto de uso, nós vamos ter aquela excludente da tipicidade por falta de adequação típica. Inclusive, nós já mencionamos agora atrás, né, com relação ao furto de uso, sobre os requisitos subjetivos e os objetivos. Tá, eu já expliquei, mas olha aí, eu já até tinha feito um mapa mental para a gente lembrar. Então, no requisito subjetivo, é a intenção de uso momentâneo da coisa, que afasta a elementar que nós acabamos de ver. E o requisito objetivo está na efetiva integração e integral restituição do bem, sem qualquer dano, né, uso do bem para fins lícitos. Ah, isso daí eu tinha me esquecido de falar, ainda bem que eu anotei aqui. Se o bem for usado para fins ilícitos, fica configurado a prática do furto, né? Por óbvio, até coloquei aqui, não existe roubo de uso, né? Ok? Porque a finalidade do emprego é ilícita. Pois bem, já no furto privilegiado, nós vimos aí os requisitos. Só lembrando, primariedade e bem de pequeno valor. Ok? Direito subjetivo do réu. Está lá a expressão o juiz pode, mas se refere a uma das 3 formas aí de benefício. Ok? Não existe roubo privilegiado, como sabemos, e a doutrina não admite o emprego de analogia quando se trata de violência grave ameaça à pessoa. Eu não me lembrava de ter feito esse gráfico, mas está aqui, está bem feitinho, dá uma olhadinha aí. E interessante da videoaula é que você pode parar, retornar, pode parar um pouquinho para ver o slide, e o pessoal das faculdades, da FACIC e da FASC, eu mando para vocês os slides. Bom, não se preocupem aí em parar o vídeo para tirar foto do slide, que eu mando para vocês os slides. Pessoal que está inscrito no canal também, se mandar pelo WhatsApp um pedido, eu mando o material de apoio e mando também os slides. Ok? Roubo. O roubo é o tipo penal previsto no artigo 157. Trata da subtração de coisa alheia móvel mediante, agora as elementares, violência ou grave ameaça à pessoa. Né? E tem mais uma elementar aí que a gente vai ver depois, deixei mais pro finalzinho, que é a de, depois de haver da coisa, reduzir a capacidade do agente de resistir à prática do crime. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter a figura do roubo próprio, prevista no caput, e a do roubo impróprio no parágrafo 1º. E vamos ter formas majoradas e qualificadas. Lembre-se, qual a diferença da majorante e da qualificadora? Majorante aumenta a pena em 1/3, 2/3, aumenta sempre no percentual. E a qualificadora muda a pena em abstrato. Ok? Nunca esqueçam disso, isso é importantíssimo. Vamos lá. Então, no roubo, a forma própria do caput, a violência ou grave ameaça, ela é empregada antes da subtração. Aí é a tipificação, né, que cai no caput. Então, é um meio que o sujeito usa da violência ou grave ameaça para subtrair a coisa. Também pode ser praticado pelo emprego da violência imprópria, né, que é a ameaça. Bem, então, impróprio, já o roubo impróprio. A violência ou grave ameaça acontece após a subtração do bem. Ela é empregada para um meio de garantir a impunidade ou a detenção do bem. Então vamos lá. No primeiro caso, no roubo próprio, o sujeito usa da violência ou grave ameaça para ter a coisa. Depois, no segundo, ele já tem a coisa. Ele usa da violência ou grave ameaça para mantê-la. Agora, olha que interessante as majorantes. As majorantes estão previstas no parágrafo 2º do artigo 157. Nessa previsão aqui, existem outras majorantes, vamos ver na sequência. Nessa sequência de majorantes aqui, nessas 7 que vamos apresentar, o juiz aumenta a pena de 1/3 até metade. Então, tem uma certa discricionalidade aí. Olha, a do inciso 1 foi revogada pela Lei 13.654 de 18. Ele continha a seguinte expressão: se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Porque dava muita discussão com relação à arma. Arma de fogo, arma branca, havia uma certa discussão. Então se revogou e agora a gente vai ver, né, o legislador já estabeleceu direitinho os critérios com relação à arma. Inclusive foi ainda mais específico. Mas no momento oportuno a gente vê. Vamos continuar. 2. Se é o concurso de 2 ou mais pessoas. Vejam, o concurso de crimes lá no furto qualifica. E o concurso de crimes. O concurso de agentes lá no furto qualifica. E o concurso de agentes aqui no roubo majora.
Presta atenção em concurso, presta atenção, isso é pegadinha, presta atenção nas atividades. Né? Se eu perguntar acerca dessa circunstância do concurso de agentes, qual é o efeito dela em relação ao crime de roubo e furto? No furto, qualifica, no roubo, majora a pena. Ok? 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Se deu essa majorante em razão do grande número de assaltos a carros fortes. Né? Então aí tá nítido, não tem muito o que discutir. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Inclusive, é a mesma situação do concurso de agentes. O concurso, assim como no concurso de agentes, aqui na subtração de veículo para ser transportado para outro estado ou para o exterior, ocorre uma majorante, enquanto lá no furto uma qualificadora. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Ó, é aquela chamada saidinha de banco. Encaixa aqui, ok? O 6. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que junto ou isoladamente possibilite sua fabricação, montagem ou emprego. Cuidado, esse dispositivo foi acrescido pela Lei 13.654 de 2018. Por que ele foi acrescido? Porque vocês devem se lembrar, a coisa de uns 2 anos atrás, era moda explodir caixa eletrônico usando explosivos. E aí, então, agora tem um tipo penal específico para isso. Ok? 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Olha aí, então, a primeira relação com o que estava previsto lá no revogado dispositivo, inciso 1, do parágrafo 2º do 157. E presta atenção nessa. Né? Dificilmente o código que você está na mão aí, ó, tem essa previsão, tem esse inciso 7. Sabe por quê? Porque ele é oriundo, essa lei 13.964 de 2019, é conhecida como pacote anticrimes, do Sérgio Moro. Né? Então, tá aí. A gente tem que ficar bem atento à mudança legislativa. Vocês, quando estiverem estudando para um concurso, é sempre bom estar vendo, estar estudando numa doutrina, numa apostila, esteja sempre com o Código Penal aberto do lado. E qual Código Penal que você compra nas editoras? Não. Entra lá no site planalto.gov, né, que é o site oficial do governo, e lá você vai lá são atualizadas diariamente as legislações. Então você vai pegar dali, vai copiar, vai colar no documento do Word, né? E vai, conforme você vai estudando o artigo de lei, você vai observando ali. Olha, se eu não estou atento, já daria uma comida de bola aqui na aula. Não posso fazer isso com a galera, né? Tenho esse compromisso com vocês. É minha obrigação dar uma revisada na matéria antes de publicar. Então tá aqui. Beleza, pessoal? Dá uma olhada nisso, que a gente é mudança recente. Vamos lá? Olha aí, outra mudança recente de 2018, a do parágrafo 2º-A. Aqui é uma majorante específica em 2/3. Você deve se lembrar que as previstas até o inciso 7 do parágrafo 2º são de 1/3 até metade. Agora aqui já são mais rigorosas, 2/3 a causa de aumento de pena. Veja, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Se lembrem, né, vocês devem se lembrar que eu disse que aquele dispositivo, inciso 1 do parágrafo 2º do 157 foi revogado porque ele foi destrinchado. Tá aqui, então a gente já viu a primeira parte dele no inciso 7, que trata da arma branca. Por falar nisso, a arma branca você sabe o que é. A arma branca ela pode ser própria, aí é uma faca, um punhal. Qual a diferença entre faca e punhal? Perdão, faca não. É um punhal, é uma espada. Qual a diferença entre o punhal e uma faca? Faca que é uma arma branca imprópria. É que essas armas brancas próprias, elas são armas de natureza arma. Elas não são como, por exemplo, uma faca de cozinha, como, por exemplo, uma chave de fenda, uma tesoura, que são armas impróprias. Elas não têm a natureza de armas, podem ser usadas de acordo com a situação, mas não são naturalmente. Diferente da espada e do punhal. O punhal difere da faca porque ele tem lâmina dos dois lados. Ele é um objeto que é feito para matar, para ferir. Ele não é, por exemplo, feito para descascar uma cebola como uma faca, mas a faca pode, além de descascar a cebola, ferir alguém. Então, importante a gente ter visto isso. Tá? Arma branca própria
e arma branca imprópria. Bom, aqui então, se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo, reparem que a pena é mais significativa, o aumento, de 2/3. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, 2/3. Né? Parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput do artigo. Olha, isso é mais significativo ainda. Com relação a que arma de fogo? Isso aqui é introduzido pela pacote anticrimes. Reparem a lei 13.964 de 2019. Então, aqui, reparem, arma de fogo de uso proibido. O que é arma de fogo de uso proibido? Você vai ter que dar uma olhada lá no Estatuto do Desarmamento, ele vai prever quais são as armas de fogo de uso proibido. As de uso proibido são, por exemplo, aquelas de alto poder lesivo, metralhadora, bazuca, uma granada. Então é uma metralhadora .50, aquela que derruba helicóptero. Então são armas de grosso calibre, privativas das Forças Armadas. Ok? Pois bem, doutores. Então, vamos às qualificadoras agora. Se a qualificadora se resulta lesão corporal grave, né? O que é lesão corporal grave? Quem sabe o que é lesão corporal grave? Aí nós já estudamos há um tempo atrás as espécies de lesões corporais graves. Lógico que aqui vamos considerar também a gravíssima. Ou se resulta a morte. Morte, no caso aqui, nós vamos ter a figura do latrocínio. Nossa, foi bom ter chegado nisso, porque o pessoal fala assim, professor, latrocínio é roubo seguido de morte? Não, latrocínio é roubo com evento morte. Tanto faz quem morre. Tanto faz se a morte é feita, se é um comparsa que morre, se é alguém que morre de uma bala perdida, ou se é um policial que morre na troca de tiros, ou se é a própria vítima que morre. Praticou seu roubo e surgiu o evento morte, lógico, né? Temos aí a prática do crime de latrocínio, que é o roubo qualificado pelo evento morte. Ok? Presta atenção numa coisa. Aqui o sujeito não pode já ter se dirigido com ânimos de matar. Se ele vai com ânimos de matar, nós estamos diante, então, não do crime de roubo, mas do crime de homicídio. Aqui a morte não deve ser pretendida, ela deve ser resultante da vontade do agente que foi de subtração. Então, repara numa coisa. Subtração, se a subtração e a morte se consuma, temos o latrocínio consumado. Isso é interessante, presta atenção no que está aqui embaixo, é muito importante. Se eu tenho tentativa de subtração, o sujeito tentou adquirir o bem, né, subtrair o bem, mas não conseguiu, e houve a morte, eu tenho latrocínio consumado do mesmo jeito, qualifica do mesmo jeito. Olha que interessante. Por quê? Qualifica em razão do resultado. Se eu tenho subtrações e mortes tentadas, aí sim eu tenho a tentativa de latrocínio. Então aqui é como se fosse um tipo penal específico, o latrocínio. É que na verdade é uma qualificadora do crime de roubo. Mas presta atenção nessa tabelinha que eu desenvolvi para vocês aqui, que aí você não erra mais. Subtração consumada e morte tentada, aqui nós teremos a figura do concurso material de roubo com tentativa de homicídio. Então, olha que interessante. Da onde que eu tirei isso? Tenho aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de 2008. Ok, doutores? Então depois dê uma olhadinha nisso aqui com calma. Pena que a gente não pode perder muito tempo aqui. Questões, vamos lá, uma questão de ordem. Por qual crime responderia o criminoso que, logo após anunciar o assalto sacando a arma, é surpreendido com a morte da vítima, que por um ataque cardíaco fulminante vem a morrer? Olha só, vindo meliante a subtrair seus bens. Olha que coisa interessante. A doutrina aponta que nessa hipótese, né, nós estamos diante de um roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, como nós vimos ali atrás, né? Visto que a morte não decorreu do emprego da violência, mas sim da grave ameaça. Princípio da legalidade em razão da ausência de previsão legal. Olha que situação típica interessante. Né? Existem outras tantas, é uma pena a gente não ter tempo para discutir. Por falar em tempo, olha que interessante o tempo do crime. No latrocínio, a morte tende a ocorrer durante ou logo após o roubo, mas em razão dele. Assim, olha que interessante, não haverá latrocínio se horas depois da subtração o ladrão voltar ao local dos fatos e matar o caixa do banco que poderia reconhecê-lo. Aí, nessa hipótese, nós estaremos diante de um concurso de crimes entre o roubo que aconteceu no primeiro momento e do homicídio qualificado para ocultação da prática do crime. Né?
num segundo momento. Olha que interessante, né? E aí iria para júri. E nesse caso aqui, o roubo vai para júri. Olha que interessante, porque temos conexão. É necessário, então, a existência de nexo causal entre o roubo e a morte no decorrer do assalto para que o sujeito responda pelo latrocínio. Ok? Sujeito passivo no latrocínio. Haverá latrocínio independentemente de quem vier a morrer, como eu já disse. Olha lá, desde que exista nexo causal entre o resultado e a conduta violenta empregada pelo agente, visando assegurar a posse ou a impunidade durante o crime. Assim, podem ser sujeitos passivos tanto o dono de qualquer, o dono do bem, como qualquer pessoa presente. Exemplo, uma namorada, um amigo, vigilante, policial. Havendo a subtração, havendo uma única exceção para essa hipótese. Olha só que interessante. Não poderá a morte ser de um coautor em razão da desavença ligada ao crime. Olha só que interessante, mas isso é um momento futuro, não no momento da prática do crime, no momento futuro. Se a desavença for em relação, olha só que interessante. Aí responde o agente pelo roubo em concurso material com homicídio, porque é nítido que ele não quer a subtração da coisa, ele quer aí matar o comparsa, né? É aquele exemplo interessante do filme do Batman. O Coringa faz um assalto, vocês se lembram desse filme? Não me lembro o nome do filme exatamente do Batman. É o famoso lá do Heath Ledger, né? Aquele ator que infelizmente faleceu. E o Coringa ele assalta um banco e começa a matar todo mundo na sequência. Lembra disso? Cada um vai matando o outro e no final acaba só ele, né? Então ali é uma hipótese dessa, que o sujeito não responde pelo latrocínio, responde sim pelo roubo e concurso com homicídio. Ok? Então, e aí chegamos ao crime de extorsão, previsto daí no artigo 258 do Código Penal. Temos como elemento o constrangimento, a violência, a grave ameaça, o intuito de obter uma vantagem indevida de natureza econômica. É um crime de concurso formal, é um crime formal, perdão, é um crime formal. Então não necessita da realização de um resultado naturalístico. Inclusive tem súmula sobre isso, súmula 96 do STJ. Consuma-se independente da obtenção da vantagem. A obtenção da vantagem é o exaurimento do crime. Ele se consuma em qual momento? Então, a extorsão. No momento em que o sujeito exige, mediante a violência ou grave ameaça, a vantagem econômica. Olha que interessante. Exemplos retirados aí da doutrina. Trote, sequestro do filho, que a gente vê pelo telefone direto, o pessoal fazendo isso. Obrigando a vítima a comprar créditos telefônicos. Uso de fotografias ou vídeos obrigando alguém flagrado em relações extraconjugais a pagar quantias, para que não venha a público a situação que o sujeito passou. Então, olha que interessante. Bem, causas de aumento de pena aí, nós vamos ter no parágrafo 1º a previsão de 1/3 à metade. Se há concurso de 2 ou mais pessoas, então mais uma vez aqui o concurso de crimes se tornando majorante. E agora veja que interessante, se a arma ou ameaça, se a violência ou ameaça exercida com emprego de arma. Também outra hipótese, diferente do roubo, para incidência da majorante em razão do concurso de agentes, na extorsão existe a coautoria e não só participação. Olha que interessante, se há concurso de 2 ou mais pessoas. Então, aí uma distinção doutrinária, ok? Extorsão qualificada, idêntica ao roubo, mesma situação. Se da violência resulta lesão corporal grave ou morte, crimes préter-dolosos, né? Mesma hipótese lá do latrocínio. Extorsão mediante sequestro. Aqui, a figura típica é sequestrar, ou seja, privar alguém de sua liberdade, né, com o intuito de obter uma vantagem como condição ou preço do resgate. Então, aqui a agressão a 2 bens jurídicos tutelados, a liberdade e o patrimônio. A forma simples prevista no caput e a forma qualificada no parágrafo 1º. Reparem a pena, bem significativa, reclusão de 12 a 20 anos. Né? E se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrador é menor de 18 e maior de 60 anos, se o crime é praticado se o sequestrado, né, é menor de 18 ou maior de 60 anos, se o crime é cometido por quadrilha ou bando, que normalmente é. Né? Agora, interessante essa qualificadora, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos. Se ele completar a maioridade durante o sequestro, incide a qualificadora. Porque é um crime que se desloca, se consuma ao longo do tempo. Olha que interessante. Então, inclusive, se um sujeito é menor, quando ele começa o sequestro, e ele completa a maioridade, o sequestrador completa a maioridade durante o sequestro, comemora aniversário lá junto com a vítima,
ele responde por crime, não por ato infracional. Porque, olha que interessante, se entende que o crime ainda está em plena consumação. Quando ele completa a maioridade, ele continua na prática delituosa. Bem interessante isso. Cai em concurso direto, presta atenção, pessoal. Parágrafo 2º. Pela lesão corporal grave, aí você já sabe, tem que buscar lá no Código Penal aqueles resultados, né, do artigo 129. Resulta em lesão corporal, reclusão de 16 a 20 anos. E aqui, doutores, vocês estão diante de uma das maiores previsões do Código Penal. Não tem pena maior que essa no Código Penal. Se alguém morre em decorrência da extorsão mediante sequestro, a pena é de 24 a 30 anos de reclusão. Olha lá no homicídio qualificado, lembra que é de 12 a 30? Olha aqui, a pena já se inicia com 24 anos. Então, é muito significativo. Inclusive, alguns apontam, né? É engraçado que a maior pena prevista na legislação brasileira não está na tutela dos crimes contra a vida. Está aqui na tutela dos crimes contra o patrimônio. É lógico que também envolve a questão da vida, mas a questão da vida aqui não é a principal. Ela é algo que vai qualificar o crime, não é nem a tipificação primeira. Interessante isso, né? Bom, 159, parágrafo 4º, surge a possibilidade aqui da delação premiada. Requisitos, né? Crime cometido em concurso, é lógico que tem que fazer parte, né, da prática do crime. Facilitação da liberdade do sequestrado é um elemento, né? Relevância das informações para que se ponha o sequestrado em liberdade. Por isso, parte da doutrina a denomina como um instituto de delação eficaz. Né? E também há um requisito subjetivo, tem que ser iniciativa própria do agente. Não pode ser, né, não pode ter sido forçado a isso. Então, natureza jurídica. Causa de redução de pena de 1/3 a 2/3, critério de aplicação, grau de auxílio do delator. Quanto maior a contribuição, maior a redução da pena. Ok? Extorsão indireta é a figura que contempla a seguinte conduta: de exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém. O objeto do crime é um documento que pode dar causa ao procedimento criminal contra a vítima ou terceiros, por exemplo, duplicata, notas promissórias, cheques, contratos, falsificados pela vítima. Aqui é o crime do chantagista, né, que tem como conhecimento a situação de necessidade financeira da vítima, dívida de jogo, drogas, má gestão de negócios, etc., e da conduta criminosa por ela praticada. Ok? Então, apropriação indébita é o delito previsto no artigo 168 do Código Penal. Aqui o agente se apropria da coisa, como eu já expliquei, porque ele já tem a posse, né, ou detenção do bem, diferente do furto, em que a posse lá é vigiada, aqui a posse é desvigiada. Requisitos: que a própria vítima entregue o bem ao agente de forma livre, espontânea e consciente, que a posse ou detenção recebidas sejam desvigiadas, como eu bem disse, que o agente esteja em boa fé no momento da tradição e que se inverta o ânimos, né, de assenhoramento da coisa, em relação do objeto que já está em seu poder. Pois bem, doutores, olha que interessante aqui. Eu desenvolvi esse mapa mental para vocês terem uma ideia de algumas situações, diferenciando as condutas da apropriação indébita, do estelionato e do roubo. Então, eu tenho o bem móvel. O que acontece então? Se ele é subtraído com posse vigiada, estamos caminhando para o furto. Olha lá em cima, aquela primeira previsão lá em cima. Né? E aí, se tem um emprego de violência ou grave ameaça, configura-se o roubo. Vamos agora para o outro lado. Vamos começar a descer agora, ao invés de ir ali para a direita. Vamos lá. Tem o bem móvel. Se ele é entregue pela vítima, uma posse desvigiada, temos duas situações. Uma, se houver a inversão do ânimos, né, de assenhoramento, estaremos diante da apropriação indébita. Agora, se por induzimento, através de erro, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento, enganatório, né, estaremos diante não da apropriação indébita, mas sim do estelionato. Esse quadrinho é bem legal. Esse mapinha mental que eu desenvolvi aqui, se vocês seguirem aí, não tem como errar a conduta típica. Então foi uma forma que eu achei de a gente ganhar tempo nessa videoaula, que já está aí com 44 minutos e eu correndo para não ficar muito grande. Vamos lá. Formas majoradas. Nós vamos ter aí a previsão no 168, parágrafo 1º, com aumento de 1/3 de pena, quando o agente recebeu a coisa em depósito, aí não poderá ser no exercício da função pública
caso em que teríamos um outro tipo penal, que seria o chamado peculato apropriação. O pessoal do sexto, 10º período está estudando essa matéria. Tem videoaula, depois vocês dêem uma olhada se quiserem se aprofundar. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, testamentário ou depositário judicial, né? Que é dúvida, depois pesquisem aí sobre essas figuras típicas, ou em razão do ofício, emprego ou profissão, né? Por exemplo, no caso do advogado, contador, e aí vai. Bom? Apropriação indébita previdenciária. Olha que interessante. Aqui nós temos uma figura equiparada à apropriação indébita. Está prevista aí no 168A. O que vai mudar? Olha só. Nas mesmas penas incorre o agente que recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado assegurado a terceiros ou arrecadada do público. Exemplo, o cara recolhe o dinheiro e, ao invés de pagar o tributo, fica para ele. Contador, crime de contador. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis, olha aí, tá vendo o que eu falei? Ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tenham sido reembolsados à empresa ou Previdência Social. São as hipóteses do 168A. Mexeu com o tributo, você já passa para cá. Causa extintiva da punibilidade. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade do agente se ele espontaneamente declara, confessa e efetua pagamentos das contribuições, importâncias, valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou em regulamento, antes do início da ação fiscal. Reparem aqui uma palavra importante: espontaneamente. Diferente lá do artigo 16 do Código Penal, do arrependimento posterior, em que se fala voluntariamente. Voluntariamente ele pode ter sido levado a fazê-lo por instrução do advogado. Aqui não, aqui espontaneamente. Aqui então, sim, o sujeito não tem que ter o auxílio de ninguém, tem que ter por vontade própria ter feito. Ok? Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e bons antecedentes, desde que, vamos aos requisitos, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Aí você entenda juros, multas, correções. Os valores das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, sendo o mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. Outro requisito de natureza objetiva. 169. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito, ou força maior. Vocês vão se lembrar só de ler o tipo penal. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda a seu poder por erro, caso fortuito, ou força da natureza. É o crime do sujeito que fala: achado não é roubado. Então, não é mesmo. É apropriado indevidamente. Olha lá. Apropriação de tesouro. Quem acha tesouro no prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Esse é o mais comum. Presta atenção na configuração dele. Ele não é um crime de efeito imediato. Ele dá um prazo para o sujeito devolver o bem. Olha que interessante. Quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então é dado um prazo de 15 dias para o sujeito procurar o dono ou o possuidor, ou devolver à autoridade competente. O que ele não pode fazer é ficar para ele. Mas não haverá prisão nem configuração do crime se estiver dentro dos 15 dias. Se o sujeito, por exemplo, é pego durante os 15 dias com uma carteira que ele encontrou na rua, ele não pode responder pelo crime de apropriação, porque ele ainda está dentro do prazo que lhe permite uma condição aqui atípica para a configuração dessa espécie penal. Bom, 170. Crimes previstos nesse capítulo aplicam-se as mesmas regras do parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal. E chegamos ao 171, que é o famoso estelionato, Todo mundo já conhece isso daí. Vamos só fazer uma leitura rápida. Obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em proveito alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aqui é a situação em que o sujeito engana o outro, Então, o estelionatário é sempre uma pessoa bem afeiçoada, é uma pessoa que fala bem, tem bons modos, educada, senão ele não consegue praticar o crime. Então, são elementos de criminologia
que a gente pode levar aí, o pessoal da FAS que gosta muito de criminologia, ó. Esse é um tipo bem interessante para ser analisado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor, o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no parágrafo 2º. Então, olha as duas hipóteses que nós vemos fazendo menção aqui, parágrafo 2º do artigo 155, é aquela forma privilegiada, ok? Nas mesmas penas incorre quem? Disposição de coisa alheia móvel como próprio, vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou garantia coisa alheia como próprio. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Sujeito que vende, permuta, dá em pagamento ou garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento de prestações, silenciando sob qualquer dessas circunstâncias. Está aqui o caso do sujeito que vai vender, vende o mesmo bem para 3, 4 pessoas. Responde aqui pela tipificação penal. Defraudação de penhor, defrauda mediante alienação não consentida pelo credor de outro modo ou garantia pignoratícia quando tem a posse objeto do bem empenhado. Gente, nem vou perder tempo aqui, depois dá uma olhada, são questões de direito civil. Você vai precisar que socorrer de normas de direito civil para poder entender o que são esses institutos, ok? Fraude na entrega de coisa, defrauda a substância, qualidade ou quantidade que deve entregar alguém. Cuidado aqui. Aqui é um crime que é feito a uma pessoa determinada. Nós temos um sujeito determinado. Porque se for para coletividade, vai ser crime contra a incolumidade pública. Se for alimento ou se for medicamento, crime contra a saúde pública. E aí não é tipificado aqui, tem pena maior prevista lá. Aqui é para a pessoa determinada, ok? Fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro. Destrói total ou parcialmente, oculta a coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. É o crime do sujeito que corta um pedaço do dedo falando que foi assaltado para poder receber o seguro. Tá aqui. Né? É também o caso do sujeito que, ao invés de pegar o carro dele está meio desvalorizado, ele faz seguro do carro e ele finge que o carro faz um boletim de ocorrência que o carro foi furtado, leva para um desmanche, e aí lá no desmanche os sujeitos pegam e retalham o carro inteiro, vendem um carro, pagam para ele um valor, né? Ou melhor, não pagam nada para ele, né? Ele recebe o dinheiro do seguro e o sujeito lá do desmanche fica com o dinheiro da venda das peças. Mas aqui está tipificada a conduta. Fraude no pagamento por meio de cheque, emite cheque sem previsão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Interessante, aqui se exige o dolo de se fraudar, né, de se lesar alguém. Cheque sem fundo, por exemplo. O sujeito tem que ter o dolo na emissão do cheque sem fundo. Se ele emitiu um cheque, por exemplo, pré-datado, o cheque é um título à vista, título de crédito à vista, mas já se tem, por costume, aceitado essa espécie do pré-datado. Está acabando o cheque, né? Vamos aproveitar os últimos momentos do cheque para os exemplos aqui, porque hoje todo mundo usa cartão mesmo, né? Tudo bem. Mas se o cara dá um cheque pré-datado e o sacado, não me lembro se é sacado a expressão correta, me foge agora, do direito comercial. Faz tempo que eu estudei. Então, se o sujeito apresenta o cheque no banco antes da data do pagamento, lógico que ele não vai ter fundo, porque o sujeito estava pensando no pagamento futuro, por isso que ele é pré-datado. Mas o cheque é título à vista. Chega lá, carimba, como sem previsão de fundos. Não há aqui a prática do crime, porque não houve dolo, ok? Fraude no pagamento por meio de cheque. Aí nós já vimos, né? Emite cheque sem previsão de fundo, sou o poder de sacado ou lhe frustra o pagamento. Bom, parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficiário. Então, fraudou o Estado, aí praticou o crime de estelionato contra o Estado ou qualquer dessas entidades, saiba-se, a pena aumenta em 1/3. Temos uma majorante. Abuso de incapazes, artigo 173. Abusar em proveito próprio ou alheio da necessidade, paixão ou inexperiência de menor ou alienação ou debilidade mental de outro, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou alheio. Então, abusa da condição de incapaz da pessoa. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Lembrando
questão patrimonial, não é questão de natureza sexual, senão a conduta sai daqui e vai para outra tipificação. Induzimento à especulação. Abusar em proveito próprio a lei da inexperiência, ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo à prática de jogos, ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Reclusão de 1 a 3 anos. Cuidado com as pirâmides aí, gente. Fraude no negócio, fraude no comércio, enganar no exercício da atividade comercial o adquirente ou consumidor, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada, entregando a mercadoria a outro, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Cuidado aqui, algumas disposições podem ser encontradas de maneira mais específica no Código de Defesa do Consumidor, como crimes contra o consumidor, e se tratar da incautilidade pública, aí se desloca mais adiante. A partir do artigo 250, nós temos os crimes contra a incautilidade pública, e ali no 273, mais ou menos, temos crimes contra a saúde pública, se for contra a coletividade. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de material, ou substituir no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal ou de qualidade ou de outra qualidade. Olha aí o tal do latão enganando a galera que acha que está comprando ouro. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. É inaplicável aqui a minorante do 155, parágrafo 2º. Então aqui independe do valor do bem, independe da primariedade do agente, não tem benefício nenhum, ok? E está vedada de maneira expressa a analogia. Isso é interessante. Isso que é o interessante desse dispositivo. Está vedado de maneira expressa a analogia. Outras fraudes. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Somente se procede mediante apresentação e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. O chamado dia do pendura. Não sei se vocês conhecem uma tradição dos alunos de direito, agora está acabando, mas quando eu estudava era muito comum isso. Os alunos cantavam no dia 18 de agosto, que é o dia do advogado, está chegando aí, a canção do pendura. Eles comiam no restaurante e não pagavam. Era um trote que eles faziam. Está aqui, né? Está configurado aqui, ok? Tem discussão doutrinária, mas em tese está aqui. Fraudes e abusos na fundamentação ou na administração por sociedade de ações. Gente, agora começa a ter uns tipos penais mais específicos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou propor que vocês leiam depois com calma, porque senão a gente não consegue terminar essa videoaula, ok? Me perdoem, eu vou passar esses dispositivos, vocês depois leiam com mais calma. São muito específicos. Emissão irregular de conhecimento de depósito, ou VARRAM, Receptação. Esse eu vou dar uma paradinha aqui. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé lhe adquira, receba ou oculte. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Essa é a famosa receptação. Essa é a famosa receptação. Forma equiparada do parágrafo 1º. Ou melhor, qualificada, perdão. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, demonstrar, montar, remontar, vender, expor à venda ou qualquer outra forma, utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial. Coisa que sabe. Não. Coisa que deve saber ser produto de crime. Qual a diferença entre que sabe e que deve saber? Em razão das circunstâncias, se supõe. Olha aí, uma previsão de maneira objetiva. Então, tá aí. É uma suposição que a pessoa deva saber. Em relação como que se chega a isso? Em razão das circunstâncias. Não tem que analisar cada caso prático. Pena reclusão de 3 a 8 anos. Ok? Agora sim é equiparado. Equipara essa atividade comercial para efeito do parágrafo anterior. Qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Bom, adquirir e receber coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso. Aqui uma forma privilegiada, para se pegar aquele sujeito assim que é mais ganancioso, mas não é maldoso. Tem ganância, mas não tem maldade. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Interessante, faculta ao juiz a possibilidade.
A receptação é punível ainda que o desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que o proveu a coisa. Olha que interessante. Então, ainda que você sabe que a natureza é ilícita do bem, é isso que vai importar aqui. Não se o sujeito foi absolvido ou não, aquele que lhe chegou, que lhe forneceu o produto. O bem, melhor dizendo. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Então, veja, aí o Código Penal ele vem incriminando, majorando, qualificando, e depois aqui dá as opções de privilégio. Ok? Então, como nós já estudamos esses dispositivos, depois é só fazer uma remissão para chegar até eles. Tratando-se de bens ou instalações, patrimônio da União, Estado, município, empresa, concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. Então, quando é contra a administração pública, quando ela é vítima, também aplica-se em dobro a pena. Bom, disposições gerais. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em razão do cônjuge na circunstância da sociedade conjugal. Olha aí, né? É isento de pena, então, com relação ao cônjuge na sociedade conjugal. Ou, vamos lá, de ascendentes, descendentes, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Ok? Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo de cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Para analogia, vamos considerar também divorciado. De irmão legítimo ou ilegítimo. Também uma expressão já superada. Não existe irmão legítimo ou ilegítimo. Irmão é irmão. Né? Ok? Essa aqui é coisa do Código de 1940. Do tio ou sobrinho de que o agente coabita. Bom, 183, por fim, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando o emprego de grave ameaça ou violência, que explica a restrição aos dois primeiros. Ao estranho que participa do crime porque não tem o grau de parentesco, que é as elementares que ali estão exigidas, ou melhor, circunstâncias que ali estão exigidas. E se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em razão da vulnerabilidade da vítima. Ufa, doutores, mais de 1 hora de videoaula, me perdoem, mas eu ainda corri um pouquinho e procurei aqui dar o básico do básico do básico. Eu teria muito mais para falar, sem dúvida nenhuma, de maneira mais detida, com muito mais exemplos. Me perdoem, mas é o que eu posso fazer nesse momento. Doutores e doutoras, um grande abraço. O material vai estar disponível para vocês. Se houver alguma dúvida, estou sempre à disposição. E vocês peguem nos outros vídeos os contatos aqui. Eu acabei esquecendo de colocar o slide sobre o contato. Lembrei de uma coisa. Maravilhas da tecnologia. A gente pode editar, né? Então, o que eu fiz? Coloquei aqui, ó. Editei o contato. Tá aí. Então, dúvidas? Mande WhatsApp ou Instagram. Siga lá. E-mail é mais difícil, né? Estou meio sobrecarregado no momento. WhatsApp eu respondo bem mais rápido. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Dê um joinha aí. Mais uma vez, me perdoem. Um grande abraço, doutores e doutoras. Fiquem com Deus.